O texto diz assim: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, repita comigo, de noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Aí ele começa a falar de forma tão... O texto diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, de novo. Então, Espírito Santo, fale conosco. Fale conosco. Levanta uma das suas mãos e diz: Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Diga: fale comigo, Senhor, no nome de Jesus. Posso vir de trás para frente? Então vamos no 15, Mateus. Bom, daqui a pouco eu volto no 14, mas deixa eu dar sequência aqui. Estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Você sabe que o templo aqui hoje é uma representação do templo do Espírito Santo que existe dentro de você. Amém, amados? Se o meu povo, versículo 14, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu aí no versículo 13, o texto diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Isso é meio louco. E eu começo a ministrar daqui por diante. Se eu for em Ageu, no capítulo 2, em um dos textos, é claro, no seu versículo de número 8. Isso agora, quando eu estava no gabinete, o Senhor me levou a esse texto. O texto é muito claro, porque o texto diz assim, leia comigo: minha
Diz quem? 2. Por que plural? Por que plural? Exércitos. Por que plural? Não poderia ser exército? E enquadrar tudo aquilo que ele é capaz? Por que exércitos? E é claro que eu te pergunto e te respondo: exércitos. E aí eu volto lá ao versículo de número 13, aonde a chuva faz parte do exército de Deus. Os gafanhotos fazem parte do exército de Deus. Ele usa quem Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Se Ele determinar que vai chover, vai chover. Se Ele determinar que não vai chover, não vai chover. Quando o povo hebreu está no deserto e que começa a reclamar, dizendo que eles estão cansados do maná, Deus pega as cordonizes, faz soprar um vento oriental, muda elas de direção, para que elas possam servir de alimento para o povo de Deus. Você está entendendo? Diga amém. E as cordonizes também fazem parte do exército de Deus. Ele usa quem Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Tudo faz parte do seu exército. Você sabe que uma praga como o gafanhoto, se ele chegar numa lavoura, se ele chegar numa plantação, ele tem um poder de destruição tão grande, não sobra nada, fazendo parte do exército de Deus. Isso é que tem a maneira deles de trabalhar. Um Deus que é amor e é fogo consumidor. Entender o jeito que Ele vai trabalhar, o que Ele está trabalhando, é que é muito complicado. Mas Ele trabalha. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar, não é se eu der ao inimigo a possibilidade de te parar, de ter autoridade sobre as nuvens, não é nada disso. É um Deus com uma autoridade suprema. É um Senhor que nele não há impossíveis. Agindo Ele, quem impedirá? É Ele que quando quer me parar, te parar, Ele me para, Ele te para. É Ele que quando quer me levar ali para o cantinho da oração, Ele me leva, Ele me conduz. É esse. É o Senhor dos exércitos, aonde tudo trabalha mediante uma ordem que Ele dá. Ele tem esse poder. Ele tem essa autonomia. Goste você ou não, entenda você ou não, a palavra não volta vazia sem aplicação do êxito dela, depois que ela sai. E enquanto ela sai, eu fico um pouquinho que perdido, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Até o dia de ontem estava tudo muito bem, agora Deus decidiu agir. Deixa eu falar para você uma coisa: na vida do homem e da mulher de Deus, não há poder das trevas, não há poder do inimigo, não há a intentação do inimigo contra a tua vida, porque sobre a tua casa não vale encantamentos. Você é eleito, é eleita do Senhor. Se está chovendo, tem proveito nisso. E eu aprendo com Cristo as duas tempestades. Uma Ele acalma, e a outra Ele repreende. Por que a segunda Ele repreende, pastor?
ele repreende, porque o barco está indo em direção a Gadá. Já tem um endemoniado do outro lado, já tem um nível de demônio que está lá, uma legião do outro lado, sabendo que Cristo está chegando. Então eles tentaram parar Jesus. E Jesus então olha para aquela tempestade. E ele vira e vê e percebe que aquela tempestade não era uma tempestade comum. Deixa eu falar para você, existem tempestades que não são comuns. E Jesus então repreende a tempestade. É isso que Deus quer poder te mostrar hoje. Se eu cerrar os céus de modo que não chova, não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, aí o texto diz assim no 14: se o meu povo, talvez não seja a maioria, e não precisa ser maioria, o meu povo, se o meu povo, se você entender o seu posicionamento, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar. O problema é que nós só oramos, nós só nos humilhamos quando aperta, quando a situação está muito difícil. Aí você não mede esforço, você vem para a igreja todos os dias. Só que eu aprendo com José. Quando ele vai revelar o sonho de Faraó, Faraó tem 2 sonhos. São 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e as magras vão lá e consomem as gordas. 7 espigas de milho mirradas e 7 boas, e as ruins consomem as boas. E ele vira para Faraó e diz: eu sei a interpretação desse sonho. Serão 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Se nós acumularmos, nos 7 anos de abundância, nós vamos ter para servir todo mundo, todas as nações. Deus está dizendo para você: existe um tempo de armazenar no mundo espiritual. Deus está dizendo: se a igreja aprender a se humilhar constantemente, a orar constantemente, a me buscar constantemente, a se converter dos seus maus caminhos constantemente, eu sempre ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí eu volto ao versículo 13, para conseguir chegar no versículo 12. No 12 o texto vai dizer assim, ó. Repita comigo: de noite. Antes de eu pegar o 12 aqui, amado, deixa eu ir no 11. O 11 diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor. Vamos lá. Assim Salomão. Aí o texto aí entra, e a casa do rei. Vamos lá. E a casa, aprenda uma coisa hoje: primeiro a casa do Senhor, depois a tua. Só que a conclusão está daqui a pouco. E o texto diz: e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o. Quando você aprende, Jesus ensina isso. Pega o maior pescador da história bíblica, um homem chamado Simão Pedro. Esse cara que está acostumado a lançar a rede nas pescas maravilhosas, ele lança a rede, as redes vêm cheias. Em Lucas 5 é o chamado dele como discípulo. A segunda pesca maravilhosa é o chamado dele como apóstolo. E ele lança, e depois Jesus dava uma ordem, e as redes vinham cheias. Agora Jesus vira para ele, quando ele é questionado se Jesus havia pago imposto pelos fariseus. Vem cá, o teu mestre paga imposto? E ele firmemente diz: paga. Só que Jesus não havia pago. O texto é claro que da linhagem que ele vinha, ele não precisaria pagar imposto. E quando Pedro sai do meio ali daquele fariseu, e que Pedro está preocupado, eu disse que ele paga, mas ele não paga. E Pedro vai andando com aquela preocupação na sua cabeça: eu disse que ele paga, mas ele não paga, ele não pagou. E aí a Bíblia diz assim: Jesus se antecipou. Deixa eu falar com você aqui, deixa eu ser instrumento de Deus para a tua vida. O texto diz: Jesus se antecipou.
Todas as vezes que você aprende a defender o reino, todas as vezes que você aprende a oferecer o teu melhor no reino, Jesus se antecipa para você. O texto diz que antes dele chegar em casa, Jesus aparece para ele e diz assim: Pedro, o que você falou para aqueles homens lá? Senhor, eles me perguntaram se o senhor paga imposto. E o que você disse, Pedro? Eu disse que o senhor paga. Isso aí, faz o seguinte, Pedro, pega um anzol, repita comigo, um anzol. Agora eu quero te ensinar que existem coisas específicas para a tua vida. É um anzol, é um peixe só. Repita comigo, é um peixe só. Pedro, você vai lançar o anzol, você vai lançar no mar, e o primeiro peixe que vier, você vai tirar 2 estáter dele. Primeiro tu vai pagar o imposto por mim, depois tu vai pagar o imposto por ti. Primeiro por mim, depois por ti. Aprenda uma coisa aqui para tu nunca mais esquecer: quando você aprende a sacrificar, primeiro na casa do Pai e depois na tua casa, nunca falta recurso para a tua casa, porque a prosperidade que faz com que chegue na tua vida, na casa do Pai, chega também para a tua casa. Você está entendendo? Diga amém. Deus hoje quer te ensinar alguns valores aqui. E olha, para quem está me visitando hoje pela primeira vez e não me conhece, eu não prego triunfalismo, eu não prego uma prosperidade exacerbada, mas eu prego uma vida com Deus. E uma vida com Deus, como o pastor Eduardo diz, eu sou co-herdeiro e co-participante. Ainda que por meio de alguns sofrimentos, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Versículo 12. Diga assim: de noite. Aqui é uma quebra de protocolo, irmãos. Não é no tempo em que Salomão se consagrou. Só depois você lê o texto. Deus apareceu quando ele entendeu que tinha que aparecer. Faça a tua parte, deixa que Deus vai fazer a dele. Aí o texto diz assim: apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Mas a oração dele ele havia feito lá atrás. Então deixa eu te falar algo. Não é o fato dele ter respondido agora, ou dele estar respondendo agora, que ele não ouviu a tua oração que você fez ontem, anteontem, ano passado, 3 anos atrás. Eu quero te dizer que existe um Deus que vai te responder na hora certa. Mas quando ele te responder, ele vai dizer: sabe, ano passado, no retrasado, quando tu dobrou o teu joelho que tu me orou, naquele dia eu ouvi a tua oração. Mas pai, por que o senhor não me respondeu? Eu não respondi porque aquele não era tempo de resposta para a tua vida, aquele era tempo de silêncio para a tua vida. Em nome de Jesus, Deus está dizendo para você, desde o primeiro, ele vira para Daniel, lá no capítulo 10, a partir do seu versículo de número 10. É isso que a igreja precisa entender. Você precisa saber quem você é no reino, você precisa saber quem você é diante de Deus. Você precisa entender isso. Eis que uma certa mão me tocou e me sacudiu e me pôs sobre os meus joelhos. Sabe que posição é essa? A posição fetal. É a posição que ele está, a cabeça entre os joelhos. É a posição de feto, é a posição de receber. O feto não pode extrair nada se do embrião da sua mãe não lhe for concedido. E isso é que Deus quer da igreja. Deus quer uma igreja que se coloque numa posição de total dependência dele. É ele, não é o vizinho, não é o teu patrão, não é, ainda que por meio deles, mas é ele que vai tocar, ele que vai fazer. E pôs os meus joelhos nas palmas das minhas mãos. Aí o texto diz: e ele me disse. O texto começa de maneira muito linda: Daniel, um homem muito amado, ou muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Aí a palavra diz que ao falar ele comigo, esta palavra me pôs de pé tremendo. Aí Deus começa através do anjo. Então ele me disse: não temas, Daniel. Tem alguém aí? Eu vim ministrar para alguém hoje que precisa ouvir: não temas. Eu vim hoje como instrumento de Deus para dizer: não temas. Pegou, não pegou? Pegou, não pegou? Não temas. Não temas. Porque desde o primeiro dia
em que aplicastes o teu coração a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E saiba, Daniel, que é por causa das tuas palavras que eu vim por causa das tuas palavras. O versículo seguinte, ele vai dizer que mais o principado da Pérsia me resistiu por 21 dias. Foi difícil, mas de repente veio Miguel e eu obtive vitória. Sabe, por isso a resposta está chegando para você. Mas desde o primeiro dia, volta ao versículo anterior, mas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então Deus não te respondeu no tempo que você achou que seria o tempo da tua resposta, porque não era o tempo dele. O tempo dele não é o teu tempo, o tempo dele não é o meu tempo. Ele tem o tempo dele, ele tem o tempo da resposta. E se não aconteceu lá atrás, é que não tinha que acontecer. Tranquiliza o teu coração. Se esse é o tempo do muro ser erguido, é porque Deus está dizendo: foi para esse tempo que eu fiz com que acontecesse, mas nunca deixará de acontecer aquilo que eu te prometi, aquilo que eu aqueci teu coração. Então me glorifica, como se você me glorificasse lá atrás, se eu tivesse feito lá atrás. Mas esse é o tempo da resposta. Repita comigo de noite. Eu gosto disso porque eu gosto de tentar imaginar. Era uma noite diferente. Repita comigo. Diga assim, levanta uma das suas mãos e diga assim: Deus me prepara para uma noite diferente. Disse o Senhor a Salomão: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Para casa, me ajuda. Eu dei essa volta toda para chegar nessa parte final do versículo. Para casa do sacrifício. Me ajuda para casa. Tema da minha meditação: os 3 pilares do sacrifício. Porque às vezes eu quero entender o 13, se eu cerrar os céus, se eu ordenar aos gafanhotos. Eu quero viver o 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Mas eu não entendo que todas as vezes que eu falo em renúncia, não basta falar em renúncia se eu não pôr em prática. E eu quero tentar ministrar aqui de forma breve os 3 pilares do sacrifício, que são eles: quando eu sacrifico algo, quando eu sacrifico alguém, e quando eu sacrifico a mim mesmo. Eu vou fazer separação dos 3. Sacrificar algo. O Evangelho de João, lá no capítulo de número 13, vai me ensinar com o próprio Cristo os 3 pilares, ou pelo menos um deles, a sacrificar algo. O texto diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso é lindo. E durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus,
levantou-se da ceia, me ajuda, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e aí Simão tem toda essa dificuldade em entender. E esse lhe disse: Senhor, por que tu me lavas os pés a mim? Ou tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendo-lo-ás depois. Aí Pedro vira e diz: então faz o seguinte, Senhor, nunca tu me lavarás os pés. Aí Jesus vira para ele e diz assim: rapaz, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo, cara. Aí Pedro vira e diz assim: então, Senhor, faz o seguinte, lava-me por inteiro. Não, rapaz, você já está limpo, exceto alguém. Ele vai virar lá embaixo, exceto, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele está falando de Judas Iscariotes, não é onde eu quero me prender. Aí no versículo de número 12, o texto diz assim, pula para o 12. Depois de ele ter lavado os pés, tomou as suas vestes e voltando à mesa perguntou-lhe: compreendeis o que eu fiz? O versículo de número 13: vós me chamais o mestre e o Senhor dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É tão bonito quando você sacrifica a sua posição. É tão bonito quando Paulo vira aos Filipenses e diz: ele não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Por esse motivo Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É tão bom quando você entende o que Jesus está fazendo aqui, qual é o nível de sacrifício que Ele está oferecendo aqui. Quando Ele se abstém da sua posição, porque só lavava os pés o servo mais humilde, o escravo mais ralé, o escravo, esse era o que lavava os pés. Jesus se coloca na posição do servo mais humilde para lavar os pés dos seus discípulos. Ele vai dizer também: vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aí versículo 15 no texto: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Aí ele vai dizer no 16 assim, e a gente vai parar por aí: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabe como é que está o evangelho hoje, irmãos? O evangelho, existem líderes se prevalecendo das suas posições, existem pastores se prevalecendo, ainda que é uma honra poder servir aos pastores, poder servir a homens de Deus. Jesus vai dizer: a quem me serviu o Pai o honrará. É lindo isso, mas eu não posso me prevalecer dessa posição. Eu tenho que aprender com o que Jesus está me ensinando. Eu tenho que aprender a sacrificar algo. Tem sempre algo dentro de você, dentro de mim, que vai precisar ser sacrificado o tempo todo. Eu tenho que aprender com Cristo. Ele vai dizer assim: olha, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabe, Jesus está me ensinando que eu tenho que ser capaz de te amar, eu tenho que ser capaz de lavar os seus pés, eu tenho que ser capaz de enxugar, sabe, com a toalha. Eu costumo dizer da toalha da intimidade, porque toalha normalmente você não empresta para ninguém, é tua, ninguém usa, mas Jesus pega da sua toalha e seca os pés dos discípulos. Então olha para quem está do teu lado e diga assim: eu quero poder ser capaz de te amar com todas as minhas forças, de todo o meu coração, abrir mão de mim mesmo por você, abrir mão dos meus conceitos por você, abrir mão da minha religiosidade por você. Eu quero poder entender o que Deus tem para a minha vida. Eu não quero me colocar num lugar maior, sabe? Eu não quero, sabe por quê? Porque Deus pode fazer com o que fez lá com o mordomo de Sébina em Jeremias. Diz assim: olha, você tinha autoridade, mas você usou em favor próprio. Agora eu vou mandar chamar Jeoaquim, eu vou mandar chamar alguém para tomar o seu lugar. Então, em nome de Jesus, aquilo que você precisa fazer, ninguém vai fazer por você. Aquilo que você foi chamado para fazer, ninguém vai precisar
precisar fazer por você, porque Deus confiou nas tuas mãos, e Ele hoje te pega e te diz: tem algo aí dentro que você precisa aprender a me sacrificar, tem coisas que você precisa aprender. O primeiro pilar é quando eu aprendo a sacrificar algo. É quando eu olho para mim e digo: tem coisas aqui que eu... Repita comigo: tem coisas aqui dentro. Diga, tem coisas aqui dentro que eu posso sacrificar. Segundo pilar é quando eu sacrifico alguém. Como assim? Gênesis 22, versículo 9. Um texto conhecidíssimo. E nesse texto, o texto diz assim: chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho. Volta ao versículo 1, depois a gente vem para o 9 de novo. Abraão é a tipificação do pequeno entendimento humano, porque o nosso entendimento nunca vai chegar na esfera do entendimento de Deus. O texto diz: depois dessas coisas, pôs-se Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e esse lhe respondeu: eis-me aqui. Versículo 2. Aí Deus vira para ele e diz assim: Abraão, toma o teu filho, teu único filho. Aí, para que não houvesse dúvida se era Ismael, aí o Senhor vira e diz: Isaque. Aí, para que não houvesse dúvida de jeito nenhum, aí o Senhor vai virar e vai dizer assim: a quem amas, eu te conheço, e eu sei que tu ama. O nível de sacrifício que Deus está te pedindo agora é surreal. Dentro dos 3 pilares, isso tudo estabelecido dentro da casa do Pai. Nós estamos infligindo leis. Aí no versículo 9, pula para o 9, para a gente dar prosseguimento. Eu tenho que concluir isso aqui, amados. Me dê essa oportunidade, por favor, porque isso aqui é forte demais. Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado, edificou ali um altar, e nele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar, em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E esse lhe respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Pastor, por que Isaque não poderia ser sacrificado? Porque viria um lá na frente, que era o próprio Cristo, e esse o Pai não o pouparia. Pega no teu espírito, Deus está te poupando de dores, porque o sacrifício maior já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras somos sarados. Veio aqui, nós temos que orar pelo Juan. Veio aqui interceder por ele. Então com fé diga assim: Deus, a tua palavra diz que pelas suas pisaduras
Vai, melhora, pelas pisaduras de Cristo nós fomos curados. Então, meu Pai, eu não sei qual é o diagnóstico dos médicos, eu não sei qual é o diagnóstico do mundo, mas uma coisa eu sei: o teu sangue tem poder de purificação, o teu sangue tem poder de cura, o teu sangue tem poder de transformação. Da mesma maneira que tu tem agido na vida de muitos, que agiu na vida da pastora Maíra, nesse tumor, Deus, em nome de Jesus, a tua igreja te clama pelo pequeno Juan de 4 anos, dizendo: nós cremos no poder da oração, nós cremos na cura, nós cremos, Jesus! Tem um homem chamado Jefté. Jefté vira e diz assim: se o Senhor me der a vitória, eu vou sacrificar o primeiro que sair porta fora. Ele tinha muitos animais, e os animais, eu tenho em casa um papagaio e um cachorro, e eu tenho uma filmagem que o papagaio fica solto, de eu estar subindo a escada e estar os dois assim, ó. Eu tenho isso, irmãos. De um lado o cachorro, do outro o papagaio, esperando eu chegar. Jefté tinha muitos animais, e ele amava todos eles. Ele vira e diz assim: Senhor, o primeiro que sair porta fora da minha casa, se o Senhor me der vitória, eu sacrifico. Quando Jefté está chegando, sabe quem sai? A sua própria filha dançando. E ele se apavora, e ele se vê na necessidade de cumprir com o voto que ele fez. Deixa eu falar algo para você. Se Jefté fosse em qualquer sacerdote diria para ele: rapaz, você fez um voto de tolo. Então deixa eu te falar, Deus não deu vitória a Jefté pelo voto que ele fez. Deus deu vitória a Jefté porque era propósito de Deus que ele vencesse. Tem coisas que tu está passando, está enfrentando, que já a vitória já está pronta para a tua vida. Então não se martirize. É esse momento de levantar a tua cabeça para o alto e dizer: Deus, eu creio no poder da oração. Eu creio que existem coisas aqui dentro, que Deus te trouxe aqui, que existem coisas. Eu falei sobre o sacrificar algo. Agora eu estou falando sobre sacrificar alguém. Aí eu paro nessa parte. Eu vou lá em João 3,16, porque foi a tipificação. A atitude de Abraão linka João 3,16. E aí quando eu entendo isso, minha cabeça pira. Quando eu entendo o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse texto aqui vai dizer, vai apontar lá em João 3,16 para Gênesis 22, para dizer assim: Abraão, foi por esse motivo. Coloca lá de novo. Coloca lá de novo. E eu prometo que eu estou caminhando aqui. Gênesis. Aí chega lá, ele foi para imolar o filho, bradou um anjo, vai isso. Aí não me negaste seu filho, versículo 13, vai. 13. Diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si. O que ele viu? Um carneiro preso pelos chifres. Esse carneiro aqui é a tipificação de Cristo, o Cordeiro Santo. Aí agora ele vai pegar esse carneiro e vai oferecer em sacrifício no lugar do seu filho. Pegou ou quer que eu repita? Alguém já morreu por você. Alguém já pagou um preço pela tua vida. Tem gente completamente desligada, mas eu vou continuar aqui pregando no nome de Jesus, porque tem gente ligada. Alguém já pagou um preço por você. Alguém já morreu por você. Por isso lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. É quando eu sacrifico alguém que tenha, pastor Luiz Henrique, a mesma dor como se fosse comigo. Porque eu não sei aqui quantos são pais aqui nesse lugar.
E nós temos um ditado e carregamos ele conosco: faz comigo, mas não faz com os meus. Quando os nossos filhos estão sofrendo, a gente tem momento que a gente vira e diz assim: Deus, eu quero poder sentir a dor dele. Se vier uma notícia de morte, você diz assim: Deus, eu troco de lugar com ele, com ela. Não leva ele não, leva a mim. É esse o nível de sacrifício que Deus quer de você. Você lidera alguma área aqui da igreja? É esse o nível de sacrifício que Deus quer de vocês. Você é pastor em algumas das nossas igrejas? Esse é o nível de sacrifício que Deus quer de vocês. De poder dizer: Deus, eu sinto a dor dele, eu sei o que é. Essa noite nós recebemos a notícia da pastora Daniele, que carregava dentro do seu ventre um feto, uma criança, e que passou mal, foi levada ao Carmela Dutra e a criança não resistiu. Naquele momento eu me coloquei no lugar do pai, me coloquei no lugar dela. É isso que Deus quer de nós, igreja de Cristo, um nível de dor que seja parecido. Isso é a verdadeira empatia. Esse é o sacrifício, é sacrificar alguém, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas que tenha vida eterna. E aí, deixa eu completar, Deus vira para Abraão, lá no João, lá no Evangelho de João 3,16, vira para Abraão, lá no Gênesis 22, diz: Abraão, agora tu me entendes, por que Isaac não poderia ser sacrificado por ti? Eu te poupei dessa dor, mas não me pouparei. Eu vou sacrificar meu filho por vocês, pela humanidade. Terceiro pilar do sacrifício é quando eu aprendo a sacrificar a mim mesmo. Aí entra a palavra renúncia. Eu quero te levar ao Evangelho, te prometo, acabando agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 48. O texto diz: ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com ele, Simão, Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, um homem chamado Malco, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: embainha a tua espada, rapaz, pois todos que lançam mão da espada perecerão. Deixa eu contextualizar, volta lá, deixa eu contextualizar aqui de forma bem breve, bem breve. Jesus vira para eles assim: rapaz, se eu tu matar, amanhã tu vai sofrer, porque você também vai precisar morrer. E eu não te chamei para isso. Rapaz, o que eu tenho na tua vida, Pedro, é tão sublime. Eu disse isso na terça-feira aqui, Atos, lá do capítulo 5, no versículo 15. Se tu entender, cara, que vai ter um tempo que tu vai ser conhecido como um homem que anda por fé, que haverá um tempo em que a tua sombra, eles vão acreditar que até a tua sombra tem poder de cura. Haverá um tempo que eles vão juntar coxos, paralíticos, doentes, enfermos, para que quando você passe, a tua sombra projetada possa curar. Então, por favor, embainha a tua espada. Deus hoje está dizendo: você não precisa se justificar. Embainha a tua espada. Você precisa apenas aprender a ficar calado, calada.
Precisa, deixa eu repetir, aprender a ficar, deixa que Deus está no negócio. Você entendeu? Diga amém. Aí no versículo de número 53, estou terminando, amados. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e que Ele me mandaria nesse momento mais 12 legiões de anjos? Oh, Pedro, a minha vida ninguém vai tirá-la, pois a minha vida eu vou dá-la. Os 3 pilares. Quando eu sacrifico algo, quando eu sacrifico alguém. Quer entender como é que é a obra? Você tem um desejo em ser pastor? Uma vez nos debates Melodia, quando eu fiz parte durante 2 anos, em um dos debates, um pastor auxiliar disse assim, estava sendo ministrado a respeito da importância de primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. É desse jeito mesmo, tem que ser. E ele disse assim, um dia eu liguei para o meu pastor domingo, estávamos prontos para ir para a igreja, minha esposa começou a passar mal, eu liguei para o meu pastor e disse, pastor, eu não vou ao culto, minha esposa está passando mal e eu vou ficar em casa aqui para ficar com ela. Aí o pastor disse, tudo bem. O que o pastor disse? O pastor nunca vai virar para você e vai dizer, que isso, cara, vem para cá, eu preciso de você, a obra precisa de você. Mas a minha esposa está passando. Não é isso. Qual é o nível do estado dela? Tem alguém para ficar com ela aí? Pastor, não tem ninguém, é só eu e ela. Tudo bem, aí tudo bem. O pastor sempre vai dizer tudo bem. Só que deveria ser uma coisa que vale para você e vale para mim também. E não é assim. E aí entrou uma psicóloga. Ela disse, você está certo. Você está certíssimo. Primeiro tua casa, primeiro a tua família. Está certo. Aí pastor Eliel do Carmo, pastor Alexandre Freitas, eu falei, eu posso falar? Eu digo, isso é muito simples para você, porque você é pastor auxiliar na tua igreja. E você pode se dar esse luxo de ficar com a sua família. Porque quantas foram as vezes que eu tive que deixar minha esposa em casa e dizer, Deus, cuida dela, porque eu preciso ir para a tua casa. Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, ninguém vai tirar minha vida não, rapaz. Homem nenhum tem poder de tirar, porque se eu quisesse eu rogaria meu Pai que está no céu, Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Nesse momento, pois a minha vida eu vou dá-la. Aí o apóstolo Paulo vira e diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Deus quer de você? O seu maior sacrifício, a sua própria vida. A sua própria vida. Você é capaz de sacrificar a si mesmo, sair da religiosidade
Abandonar a religiosidade. E dizer para Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma: Deus, a minha vida é tua. Deus não está falando só com membros, está falando com todos. Todos nós. Que precisamos aprender a sacrificar. Sacrificar. E entender que essa casa, além de casa de oração, é casa de sacrifício. Do que você precisa abrir mão na sua vida. Essa é a noite que o Senhor me pegue, te pegue e diz assim: é isso que eu quero. E você aí no seu lugar vai poder dizer: Deus, eu entendi. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Posso ir além, esteja você vivo ou não, viva ou não, Ele prometeu, vai se cumprir. Se Ele disse que vai ter salvação, vai haver salvação. Mas e se eu não ver com os meus olhos? Tu não vai ver com o carnal, mas tu vai ver com os olhos espirituais um dia na eternidade. Mas Ele quer de nós que a gente possa se esvaziar. Hoje o meu apelo é para o servo mais humilde dos mais humildes dos mais humildes. Não é para aqueles que estão preocupados quem vai se assentar à sua esquerda ou à sua direita, mas é daqueles que estão dispostos a servir a Deus, ainda que as suas cabeças sejam entregues numa bandeja, como a cabeça de João Batista foi entregue. É um Deus que te trouxe aqui e que te vira e te diz: esse é o segredo. É por isso que eu ainda não consegui agir na sua vida da forma que eu quero, da forma que eu preciso, porque você ainda não entendeu isso. Sacrificar a si mesmo. É o dia que você não está bem, tu diz: eu não estou bem, mas eu vou para a casa do Pai, porque eu tenho um sacrifício, eu tenho perdão, eu tenho um compromisso com Ele. É quando você oferece o teu melhor e tu não murmura, tu não reclama. É quando, porque hoje a gente toca instrumentos aqui que são confortáveis, mas quando a gente vai para Nova Campinas, talvez não tenha o mesmo conforto, mas tu chega lá naquele lugar com os meninos saindo e oferece a Deus o teu melhor louvor. Deus olha para tudo isso e diz: Ele está sacrificando, ela está sacrificando. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. Sacrificar a si mesmo. Dizer: Deus, dói, mas é isso. Com todas as cabeças curvadas. Diga para Deus. Eu falei sobre sacrificar algo, eu falei sobre sacrificar alguém, e eu falei sobre sacrificar a si mesmo. Os 3 pilares do sacrifício. Mas o terceiro pilar, é onde eu quero me prender, é o sacrificar a si mesmo. É quando a gente vai virar para Deus e vai dizer: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Volta logo, filho. Volta logo, filha. O que mais vou precisar fazer para chamar a tua atenção? O que mais vou precisar fazer para você me adorar de todo o teu coração? Briga com isso que está dentro de você. Há um espírito de resistência na vida de alguns. Você obedece, mas parece que é só até aqui. Você não consegue nunca passar daqui.
E Deus já olhou isso, já viu. Isso vai te atrapalhar tanto de chegar aonde Ele quer que você chegue. Eu gostaria de saber quantos, numa atitude tão simples, tão singela, não vou te pedir para vir à frente, são capazes. Eu prometo que eu dou a segunda parte, que eu preciso voltar lá em Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei. Isso, uma pequena atitude. O meu apelo hoje é ao servo mais humilde nesse lugar. Mas não é para demonstrar para A, para B ou para C de uma forma tão simples. Porque as vestes não dizem nada a nosso respeito, não podem dizer, quando existe um Deus que sonda corações. Eu quero convidar os servos mais simples a se colocarem de pé em nome de Jesus. Aqueles que abrem mão dos seus. Quantas vezes eu, líder, fiz isso e faço isso. Um dia eu ouvi do nosso baixista dizendo assim: pastor, um dia alguém virou para mim e disse: eu só toco porque eu sou bom. Mas em outras igrejas, meu filho é baixista, eu já vi pastores tirando o cara que é bom e botando os filhos. Então é claro que você está no altar porque você é qualificado para estar no altar. Porque se eu agisse de outra maneira, Luiz Henrique, eu tirava você e colocaria ele no teu lugar. Estão no altar aqueles que merecem estar no altar. E a gente tem que olhar para isso e dizer: Deus, obrigado, porque o meu líder não olhou. O meu líder é aquele que abriu mão até dos seus filhos de ocuparem lugares, merecidos ou não, para colocar aqueles que o Senhor determinou que estivessem no lugar deles. Esse é o verdadeiro evangelho. É aquele que você sacrifica alguém. E quantas vezes meus filhos saíram de casa daqui, e às vezes chateado, aborrecido: pô, meu pai não me entende, poxa, meu pai não me... sacrificando alguém em favor do reino, para que lá na frente eles possam dar o fruto que Deus quer que eles deem. Porque não tem pistolão na obra de Deus, tem chamados e escolhidos. Esse é o evangelho que eu prego aqui nesse lugar. E eu quero cantar com vocês assim, ó. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Declare isso, vai. Jesus. Esse me ensinou a sacrificar. Jesus. Enquanto você estiver cantando, Deus vai promover cura aqui entre nós. Tu és o som que o meu coração canta. Se você está intercedendo por alguém, saia do seu lugar, vem aqui à frente, toque no altar. Que o meu coração canta, Jesus. Eu creio, Deus. Jesus. Eu creio. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma, Jesus. Eu creio. Jesus. Na manifestação
Eu creio, Deus, nesse nome poderoso. Jesus.